Professor, quem é você? Bom, meu nome é Oriovisto Guimarães, eu nasci em 12 de agosto de 1945, numa pequena cidade no interior de São Paulo, chamada Batatais, e ainda criança vim morar no norte do Paraná, ali por proximidades de Bela Vista do Paraíso, depois em Mandaguari, e finalmente aos 16, 17 anos vim para Curitiba fazer aquele tempo se chamava científico, no Colégio Estadual do Paraná. Aqui fiz vestibular tanto para Ciências Econômicas como para Engenharia Civil. Ingressei nessas duas faculdades, ambas da Universidade Federal do Paraná. Participei de movimento estudantil, me transformei depois em um professor de cursinho preparatório de vestibular, onde dava aula de física e de matemática. E finalmente, com outros sócios, fundei o Curso Positivo, mais tarde Colégio Positivo, e depois a Universidade Positivo, a editora Posigraf, a Positivo Informática, e é por causa desses anos todos e dessas confusões todas que nós estamos aqui hoje conversando. Qual foi o ano da primeira fundação? A primeira fundação foi do Curso Positivo. O Curso Positivo foi fundado em 1972, ali na Vicente Machado, em cima de um prédio que tinha um supermercado embaixo chamado Supermercado Real, e em cima tinha um salão vazio. Nós fizemos ali 3 salas de aula e ali iniciamos. E naquela época já havia competição dos cursos preparatórios? Olha, é claro que não era uma competição tão acirrada como nos dias atuais, mas já existiam sim, já existia o curso Bardal, já existia o curso Dom Bosco, que eram os 2 principais. E nós formamos um grupo aí de 8 professores e fundamos então o Curso Positivo. E como todos eram absolutamente duros, né? Ou seja, ninguém tinha recursos de nenhuma espécie, nós fizemos um marketing que para a época era inédito. Quer dizer, os colégios, os cursinhos terminavam a aula assim 10, 12 dias antes da data do vestibular. E havia ali um período que o aluno ficava sozinho, perdido. Então nós resolvemos fazer naqueles 10 dias finais que ninguém estava dando aula. Isso foi bom porque nos permitiu terminar o nosso contrato onde estávamos. Aí tínhamos cumprido o nosso contrato e inauguramos fazendo uma revisão de véspera, que foi inédita para a época. Hoje todo mundo faz, mas naquele tempo foi a primeira vez que isso foi feito. E ficamos 10 dias só resolvendo exercícios que haviam caído nos últimos vestibulares da Universidade Federal do Paraná. E isso teve uma aceitação enorme, teve quase 2.000 alunos. Claro que fizemos isso de graça, era gratuito. E isso foi a nossa grande publicidade que nos fez o ano seguinte termos já mais de 1.000 alunos. E assim as coisas começaram muito bem. Professor, o Grupo Positivo é conhecido nacionalmente, internacionalmente. Eu gostaria de saber se o professor pode dar, digamos, 5 ou 6, para não ficar no decálogo, sugestões para um novo empresário. Vamos admitir um jovem que o pai ofereça um capital para ele desenvolver certo projeto, ele precisa, digamos, orientações que o pai não sabe dar. Ele recorreria, digamos, a uma ajuda. O que o senhor diria para esse jovem? Como fazer? Como começar? Pois é. Olha, tem uma coisa que o americano chama de business opportunity, não é? Ou seja, uma oportunidade de negócio. Eu acho que essa questão de perceber uma oportunidade de negócio é muito importante. Todo mundo que vai começar um negócio novo, eu diria, a primeira coisa, perceba se aquilo que você vai fazer realmente é uma necessidade da comunidade onde você vive. Uma das coisas mais bonitas que eu acho que tem no sistema da livre iniciativa é que ninguém é obrigado a comprar o seu serviço ou o seu produto. As pessoas livremente escolhem consumir aquilo que você produz ou o serviço que você presta. Então, ninguém é obrigado a ir tomar o Dr. René Dotti como advogado. Temos aí opções, as mais diversas, de inúmeros brilhantes advogados. Por que alguém escolhe ir no escritório do Dr. René Dotti? Não é? Evidentemente que ele já tem uma história, ele tem uma fama, ele tem vários casos, as pessoas sabem dos resultados que ele obteve e tudo mais. E eu sempre digo assim às pessoas que me perguntam,
A minha maior paga quando eu fiz uma escola, e sempre procurei convencer os meus sócios, os professores, os diretores disso, é o seguinte, não é o dinheiro da mensalidade. Claro que o dinheiro da mensalidade para uma escola particular é fundamental, porque senão você não paga a folha de pagamento, você não paga a conta da água, da luz, do telefone, enfim, não se vive apenas de idealismo, é preciso ter uma base concreta na qual as suas ideias vão se sustentar. Mas a maior paga não é financeira. Quando um pai escolhe a nossa escola e diz assim, olha, estou aqui confiando a educação do meu filho para vocês. Isso tem um valor fantástico, porque ele tinha várias outras opções. Ele tinha escola pública, ele tinha outras escolas particulares, enfim. E ele nos confia simplesmente, eu acho, talvez o bem mais precioso que o ser humano pode ter, que é o futuro dos seus descendentes. E ele nos permite, nos dá uma licença para interferir com isso. Então, voltando à sua pergunta, faça com muito amor aquilo que você quer fazer, com muita dedicação, para poder conquistar as pessoas que vão se beneficiar do seu trabalho. E faça sempre pensando nos outros. Não, eu diria sempre o seguinte, não faça pensando no lucro financeiro. Pense no dinheiro. Claro, se você não pensar no dinheiro, você pode ir à falência, o que é terrível. Você tem que pensar no dinheiro. Mas, decididamente, não é o mais importante. O mais importante é, as pessoas realmente precisam do que eu vou fazer? O que eu vou fazer tem uma diferença com relação ao que já existe no mercado? O preço que eu estou oferecendo isso é compatível com o mercado? Se você achar que essas respostas são afirmativas, vá em frente. E se você se decepcionar um pouco, aperfeiçoe o teu trabalho, o teu produto, de tal forma que ele tenha essas características. Atender a necessidade dos outros, realmente ser útil, realmente atender uma necessidade das pessoas e realmente ter diferencial com relação aos outros que estão na praça. Deixa eu pegar uma carona na sua pergunta, eu queria só emendar. Agora, é interessante, eu perguntaria ao professor Eurísto o que é que explica que, por exemplo, quando vocês fundaram o Colégio Positivo, o curso Positivo, outros também foram fundados, outros já haviam aqui na cidade. O que é que explica que 2, 3, 4 décadas depois, o Grupo Positivo, o curso Positivo tenha crescido e prosperado, e outros na mesma cidade, no mesmo setor, com o mesmo público, tenham fracassado? Talvez o jovem aqui, o doutor René Dotti se refere, gostaria de ouvir essa... sem dúvida. Essa resposta. E também dizendo, ele já escolheu o projeto dele, o que ele vai fazer, e tem rentabilidade. E agora para frente? Pois é. Então, sempre assim, o que é o empreendedorismo? O primeiro chute na bola, vamos dizer assim, o primeiro passo é só o primeiro passo. O empreendedorismo é uma caminhada. Então, dando o nosso exemplo, tivemos a ideia de fazer um curso preparatório para vestibular. Aquelas perguntas que eu dizia, haviam muitas pessoas precisando disso? Haviam, claro. Havia uma quantidade enorme de concorrentes e poucas vagas na universidade. Até porque tinha poucas escolas universitárias no interior do estado também, né? Também, um monte de jovens vinham para cá. Gargalo. Mas mesmo hoje, professor Pio, mesmo hoje, tendo essas inúmeras universidades, que graças a Deus temos, públicas, privadas, no interior, aqui, né, a Católica, a de Londrina, de Maringá e tudo mais, ainda temos muitos jovens que vêm para Curitiba. Porque cursos como medicina, por exemplo, e cursos de excelência, por exemplo, medicina, o senhor sabe, na Universidade Positiva nós temos 50 vagas, quantos candidatos tivemos no último vestibular? Esse ano, 3.367. Veja, 300 para 50 vagas. Veja o absurdo, você tem mais de 60 candidatos por vaga. O que isso significa? Qual é a leitura disso? Esses jovens vão se preparar para essa disputa. Então, continua havendo a necessidade de um bom curso preparatório para vestibular. Então, só para não perder a pergunta do Dr. René. A necessidade existia? Existia. O nosso produto tinha diferenciais? Tinha. Nós começamos com um diferencial que foi fazendo uma revisão que ninguém fazia. Esse é um ponto importante, né? Esse é um ponto importante. Introduzimos planejamento por aula, escrevemos os livros, fizemos circuito fechado de televisão. Eu me lembro, em 1973... quando eu entrei numa sala, que eu estava passando em vídeo a aula que eu tinha gravado de revisão de matemática e os alunos me viram na sala andando. Foi uma gritaria, porque era absolutamente novidade isso. Uma pessoa, o vídeo era uma coisa nova. Mas ninguém fazia isso, né? Não seria 73, seria 83.
Mais para frente, é verdade. Foi uma boa correção, é isso mesmo. Porque nós só tivemos o circuito fechado bem mais para frente, é verdade. Mas falando, sim, eu entendi. Daí... Mas então, doutor René, assim, uma primeira iniciativa. Claro. Se parássemos aí, seríamos até hoje esse curso preparatório de vestibular. É verdade. Aliás, 40 anos depois, ele é o maior curso preparatório de Curitiba, tem 4.000 alunos, nenhum até hoje o passou para trás em número de alunos, nem aprovação. Tenho muito orgulho de dizer isso. Mas seríamos só esse curso preparatório. O que fez nós sermos mais do que isso? Aí é que está. Vimos uma vez uma oportunidade de negócio? Vimos. É preciso ver a segunda, é preciso ver a terceira, é preciso ver a quarta, é preciso não parar de tomar iniciativas. É verdade. Então a segunda iniciativa qual foi? Bom, se podemos fazer tanta coisa em um ano, por que não abrimos um colégio regular e não fazemos 3 anos? Então aí aumentou. Empreendemos. Que era o ensino médio. Exato. Depois fomos para o ensino fundamental. Depois nós estávamos fazendo livros que usávamos na nossa própria escola. Outras escolas quiseram comprar. Veja, na época nós nos reunimos e dissemos assim, não vamos vender, vamos entregar o know-how que tanta dificuldade tivemos para produzir, as outras escolas vão ter, nós vamos perder os alunos. E eu digo, não, vamos vender sim. Por quê? Porque eu vi ali uma excelente oportunidade de dizer o seguinte, vamos perder esse diferencial, vamos criar outros e vamos formar uma clientela. Isso mesmo. Essa história começou lá atrás. Nós não fomos comprar, nós não fomos vender. As outras escolas vieram comprar. Hoje nós temos no Brasil inteiro 1 milhão de alunos que usam esse material didático. Os outros cursos já escreviam os próprios livros também? Ou isso foi uma inovação? Não, isso foi uma inovação nossa. Depois passaram a escrever. Hoje nós temos vários concorrentes, mas nós é que começamos com isso. Professor, eu lembro, há uns anos atrás, o senhor me fez uma visita e me distinguiu com uma pergunta dizendo o seguinte, que o senhor gostaria de criar um curso de Direito, mas que tivesse características da Harvard, por exemplo. Que não houvesse massificação, que houvesse um número suportável de alunos na sala de aula. E anos mais tarde a faculdade foi criada, eu inclusive dei algumas aulas e percebi que não há massificação, há um número pequeno de alunos. Como é que está esse critério, digamos, que o senhor, quando esteve lá, pensando em fundar a Faculdade de Direito, já falava sobre isso? Pois é, doutor, veja. 2002, né? Mais ou menos. 2001. 2001 implantado em 2002. Eu acho que sempre tem que ter uma filosofia por detrás daquilo que a gente faz. Claro. Né? Então, assim, a universidade, não só o curso de Direito, mas o curso de Medicina, que tem 50 alunos, né? Os outros cursos, por exemplo, nós temos lá muito mais laboratórios do que sala de aula. Certo. Não é? Nós estamos com 198 laboratórios, tinha até um dia desse, agora não sei se já criaram mais algum, né? E salas de aulas eu acho que não tem, acho que nem 100, né? 130, na verdade. 130. Mas 60 laboratórios a mais do que salas de aula. Tem a biblioteca, tem a coisa dos livros do Roberto Campos, enfim, tem o próprio campus, é uma coisa que todo mundo que visita, inclusive as pessoas que vêm de fora, dizem, mas isso não é viável. E é viável, né? O próprio teatro, que foi outra coisa que fizemos também, que muita gente... O centro de eventos, mas não qualquer centro de evento, eventos que falassem com a universidade. Como esse da Ordem, por exemplo, que vai fazer a Conferência Nacional, não é? Perfeito, isso não tem que ser num campus universitário, não é? Eu tive a coragem de escrever lá no Centro de Eventos uma frase que está escrito assim, construído para o desenvolvimento da cultura, da educação e da indústria. Certo. Muita gente me pergunta por que da indústria, porque eu fiz aquilo para ofender mesmo os acadêmicos, não é? Para criar uma polêmica, porque eu acho que a ciência, se ela não chegar à indústria, ela não adianta nada. Ela não cria, não é? Não cria benefício para a população. De que me adianta retórica. Descobrir uma vacina e essa vacina não ser produzida para vacinar a população, né? Então eu acho assim, o centro de eventos não é qualquer evento. Então são os eventos que conversam com a universidade. O próprio teatro, por exemplo, nós temos muita gente que nos pede para alugar o espaço do teatro, que eu mando dizer que não tem vaga porque eu não quero obrigar. Mas, na verdade, o que há é uma seleção. É uma seleção, não pode entrar ali qualquer espetáculo. É um campus universitário. Então, a gente tem esses cuidados. Eu estou intrigado com um tema, eu vi, inclusive, um debate muito grande já no rádio, sobre o problema do ensino fundamental. Da discussão que está havendo nacional
sobre se os alunos do Instituto Fundamental devem ser considerados aprovados sem exame ou com exame. Este é um tema nos muito... Nos 3 primeiros anos, né? Exato, nos 3 primeiros anos, que certos professores... Aprovação automática. Isso, manda prosseguir, vai assim mesmo, porque a reprovação estigmatiza. Qual é o seu pensamento? Eu já falo sobre isso com muito prazer, mas só queria ainda voltar àquela questão do curso de Direito, que eu acho que não ficou bem respondida. Quando eu disse que por detrás tinha que ter uma filosofia, é o seguinte: muitos empresários da educação brasileira, empresários da educação privada, fizeram a seguinte conta de crescimento: número de aluno vezes a mensalidade. Não é esse o modelo que a gente optou. Nós optamos por sermos uma escola com porte razoável e vender know-how para outras escolas. Então, por exemplo, nós não temos um número de 100 ou 200 mil alunos na educação básica. Nós temos os nossos alunos aqui em Curitiba. São cerca de 8 mil alunos que nós temos em Curitiba, uma escola de um porte bastante grande. Mas nós temos 1 milhão de alunos que usam o material que é desenvolvido aqui. E temos um centro de pesquisa. Na universidade nós temos o portal universitário, por exemplo, que já é usado pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, que é usada por inúmeras outras universidades. Quer dizer, é muito mais criar um polo de excelência, um polo de pesquisa, uma coisa de qualidade que possa servir de referência e inspiração para outras instituições, do que essa conta do número de alunos vezes a mensalidade. Então, isso é que está por detrás daquele campus, daquele teatro, daquelas coisas todas. Ser realmente modelo, pensar realmente em qualidade. E a partir daí, a qualidade se viabiliza. Porque esses outros serviços que nós acabamos vendendo é que possibilita tudo isso, né? Bom, mas a questão da aprovação automática, que dizem. Até a nossa presidente Dilma Rousseff se pronunciou sobre isso enquanto candidata ainda. Me lembro que levou logo uns puxões de orelhas de alguns assessores e tal, porque ela se declarou simplesmente contra. Veja, eu passei uma ocasião, eu tive a oportunidade de passar um mês visitando as escolas do Japão, a convite do governo japonês. E eu vi coisas fantásticas no Japão em termos de escola. Por exemplo, eles não têm zeladoras nas escolas deles. Cada turma é encarregada de limpar a escola um mês. Se eu fizer isso aqui, me matam. Daí os pais reclamam que os filhos não sabem cuidar do seu próprio quarto, deixam tudo bagunçado, né? E lá não tem zeladora. São as escolas mais limpas que eu já vi até hoje, né? Inclusive eu visitei uma que era particular, que estudava lá o filho do presidente da Mitsubishi, e eu fiquei muito impressionado, porque ele perguntei: mas eles também limpam? Esses, mais do que os outros, precisam fazer isso para poder valorizar depois os funcionários que vão ter e tal. Bom, o Japão tem aprovação automática. Muitas escolas da Europa têm aprovação automática. Essa coisa de reprovação realmente quase que não existe, né? Onde é que está a lógica disso? A lógica disso está no acompanhamento durante o ano, em avaliações mensais ou bimensais, e na recuperação da criança, ato contínuo detectado a dificuldade, uma recuperação paralela. Então, você não precisa se preocupar em aprovar ou não aprovar, porque ela vai ser aprovada. Você não deixa acumular, você não deixa chegar no fim do ano, que o ano já está perdido, e daí você tem duas opções: ou aprova sem a criança saber, ou vai tentar uma recuperação que já não pode mais ser feita, porque não dá mais tempo. Então esse é o caminho. Esse é o caminho. Então eu acho assim, é um absurdo uma escola que reprova muito. Essa é uma escola boa? Claro que não. Uma escola que reprova muito é uma escola muito ruim. Eu acho que toda vez que uma escola reprova um aluno, é uma derrota para a escola. Seria mais ou menos o equivalente de cada vez que o senhor tenta defender alguém, ele é condenado. A sua função enquanto educador é promover aquele aluno, é capacitar aquele aluno, é fazer que ele domine aqueles conteúdos e possa ir para outra série. Se quando chega no final do ano essa missão não se deu, não se cumpriu, essa é uma escola fracassada. O diretor está fracassado, o professor está fracassado, e junto, e isso é muito importante, precisamos desenvolver isso no Brasil, a família está fracassada. A educação não pode ser vista de jeito nenhum como uma questão que vai se resolver só na escola. Uma vez até o senhor me ligou por causa do... Inclusive uma matéria grande na Gazeta sobre isso. Um artigo que fiz dizendo que aluno não é filho, professor não é pai. Isso mesmo, esse mesmo.
Essas duas obrigações da família e da escola são complementares. Esse era o título. Aluno não é filho, Professor não é pai. professor não é pai. Né? Não pode um pai querer ensinar matemática, história, geografia, física, química e biologia. Não pode. Não pode o professor querer educar o aluno no sentido dos valores. Higiene, levanta cedo, faça a tarefa. Não é coisa do professor, né? Não é coisa do professor. O professor tem 40 na sala. A família tem que receber esse aluno e sentar e prestigiar. Veja o que fazem os judeus e veja o que fazem os chineses. Eles não querem só que o aluno vá bem na escola, tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro, senão é grande vergonha para a família. Agora aqui tem muita gente que chega e entende a escola como um depósito de criança que põe lá, que me resolva o problema. Me entrega o filho, tudo certo. Muitos pensam no horário integral, inclusive, como sendo assim, eu quero entregar o menino de manhã, ele almoça, faz tudo, me entrega lavado, com tarefa feita e tal, que eu quero brincar com ele. Não pode. Isso não existe. Isso é um... Então, assim... de estacionar a criança. Então, o que eu quero insistir nisso? A boa escola não reprova, mas a boa escola não aprova sem o aluno saber. Isso mesmo. Hã? Aí tá. E o que está acontecendo no Brasil, ressalva interessante. Aprova porque preparou. É lógico. E verifica isso o ano inteiro, não é só no fim do ano. Então essa história, não, eu sou um professor duro, reprovei todos os meus alunos. Desculpe, você é um professor muito ruim. Tem um levantamento mostrando que esse critério massificador de aprovar por aprovar faz com que depois, na segunda etapa, ele não tenha condições. Isso cria uma farsa, É que pegou-se uma tese, mas aplicou-se de maneira errada. Né? Isso aí, exatamente. Eu queria inverter um pouco a pergunta, o professor Davi estava falando e eu me lembrei de um aluno que assistiu uma palestra na Universidade Positivo de um empresário e eu vou fazer aqui o que o aluno fez lá. Então é uma pergunta mais ou menos invertida. Eu resumindo aqui o que o professor Davi falou, que para um empreendedor ter sucesso, ele precisa fazer algo útil, fazer algo desejado pela sociedade, fazer algo que tenha qualidade, fazer algo diferente, porque se todo mundo fizer o mesmo, ele pode não sobressair, ter uma filosofia, ter qualidade, falou também de ter boa gestão financeira. Agora nós vemos muitos produtos, muitos serviços, muitas empresas que até têm muitas dessas características, e ainda assim quebram. E esse aluno olhou para o empresário lá e falou assim, eu estou olhando o senhor e estou aqui tentando saber o que é que o senhor fez que eu possa fazer para daqui a 40 anos estar sentado aí contando o meu caso de sucesso e o bem que fiz a mim, minha família, a sociedade. Aí ele fez uma pergunta assim, mas que conselho o senhor me daria de um erro que eu devo evitar, ou 2 erros que eu devo evitar para não fracassar? Quer dizer, no fundo ele queria saber qual era a receita do fracasso para ele evitar. Olha, para sair do fracasso, para impedir o fracasso. Eu acho o seguinte, cometer erros todo mundo comete. Algum fracasso todo mundo tem. E eu acho que o importante não é você passar na vida com nota 10. Mas se você puder passar com 7, já está muito bom. Tem que tentar, tem que acreditar e sempre pensar naquela coisa. Se der errado, o que acontece? Examine as suas possibilidades ontem. Se der errado, o que acontece? O que vai acontecer se isso que eu estou fazendo der errado? Bom, plano B. Ter um plano B. Agora, tente, faça correções no meio do caminho, insista. O Thomas Alva Edison tem uma frase que eu gosto muito, quando perguntaram para ele da genialidade dele de ter descoberto a lâmpada, né, que testaram mais de 1000 materiais diferentes e nenhum ficava incandescente e soltava a tua luz. Todos ficavam incandescentes e derretiam. Então não tinha o filamento da lâmpada. Quando estava todo mundo desistindo, ele continuava a insistir naquilo. Né? Aí a resposta dele, qual é a chave de sucesso? Ele falou 1% inspiração, 99% perspiração, né? Suor mesmo. Então eu acho que dá assim essa coisa de ter inspiração, claro, tem que ter. Né? O que seria se fosse 100% perspiração? Seria um animal, seria um burro. Né? Seria um burro de carga, uma besta de carga. Então, o 1% de inspiração é o humano, essencial. Mas o 99% de perspiração é o que vai dar base a essa inspiração. Né? Mas eu vou induzir o professor a uma resposta, porque o professor Davi fez uma palestra e ele falou de uma coisa que volta e meia eu repito para ele, que eu acho que é uma chave muito interessante. Entender que a sua criatura, a sua empresa não é um ente que você pode fazer o que quer dela. Ela sim. tem leis, a criatura. Por exemplo, é isso. Então, isso é uma coisa que realmente eu insisto sempre.
eu acho muito interessante isso, é uma questão de maneira de pensar, de categoria mesmo. Eu acho que tem dois tipos de leis. Tem as leis que os homens fazem, a nossa Constituição, as leis municipais, as leis estaduais, as leis federais, enfim, essa coisa toda. E tem as leis que os homens não fazem, e como eles não fazem, eles também não podem revogar, como por exemplo a lei da gravidade. Em economia, tem algumas leis. Por que se chamam ciências econômicas? Onde é que está a grande briga disso, né? Lá atrás nós tivemos o Pio, que é economista, não me deixa mentir, um cidadão que dizia que, né, a origem da riqueza das nações, o Adam Smith, né? Que é a coisa dos homens serem livres, dos homens empreendedores e tal, e que o mercado se regula. O que é esse mercado se regula? É a coisa, por exemplo, lei da oferta e procura. Lei da oferta e procura não é uma lei que se possa regular por uma lei estadual ou municipal ou federal. Lembra o Sarney quando tentou fazer o congelamento de preço? Aquilo foi ridículo, porque no tempo do Império Romano já haviam tentado e já sabiam que não ia funcionar. Surge o câmbio negro na hora, né? Então sempre que tem uma oferta e uma procura vai haver um preço determinando aquilo. O preço vai subir ou vai descer. Então assim, uma empresa, por exemplo, uma empresa tem certas leis que você pode ser o dono da empresa que não tem como você alterar essas leis. Por exemplo, você não pode numa empresa gastar mais do que aquilo que você recebe. Aliás, você não pode nem na sua vida pessoal. Você tem sempre que gastar menos do que você recebe. Você vai ter que... Você tem... Às vezes me perguntam sempre assim, mas por que você não faz tal coisa? Porque meu patrão não deixa. Daí eu digo, mas como? Você não tem um patrão, você é o presidente? Eu digo, tenho. Meu patrão se chama cash flow. Né? Mas o que é cash flow? É todas umas continhas que eu faço para saber quanto entra e quanto sai cada mês. E ver se aquilo me permite eu fazer tal coisa ou não. Então... essa é a questão. Você, na verdade, não se serve da empresa. Você serve a empresa. Você respeita essas leis. O empresário não pode tudo. O empresário que pensa que pode tudo vai se dar mal. Quebra até banco, né? Quebra até banco. Que é um negócio difícil de quebrar, né? Mas quebra. Professor, e quanto ao problema das cotas raciais, qual é a sua avaliação? O senhor é um professor universitário, foi diretor, é diretor de uma instituição de ensino também, não é? Foi reitor, etc. E o que o senhor, qual é a sua opinião sobre isso? Está bem ou está mal? Eu não gosto das cotas, doutor René, eu não gosto das cotas. Eu acho que a questão é mais profunda do que isso, não é? É polêmico, o assunto é polêmico, porque os que são a favor argumentam o seguinte: como já cometemos uma série de injustiças, então vamos dar agora um privilégio para compensar aquela injustiça, para compensar o passado. Mas eu acho tão complicado isso, porque eu acho que a única maneira que tem de compensar essa injustiça é não permitir que ela continue. Evidente. Então, as crianças precisam aprender, porque a entrada para a academia não é uma questão nem racial, nem econômica, nem de classe social, nem política. É uma questão, tem que ser de mérito. De mérito. Assim como ninguém vai herdar talento, não é? Ninguém vai receber conhecimento por decreto, por lei. Então, se a pessoa vai entrar numa universidade, seja na federal, seja na universidade positiva, seja na universidade que for, e se para fazer aquele curso universitário, ele precisa ter pré-requisitos, ele precisa conhecer um tanto da língua portuguesa, precisa conhecer um tanto de história, de geografia, de matemática, de biologia, de física, de química. Se ele não conhece, se essa formação é falha, não vai ser uma lei dizendo não, porque ele tem a pele escura, então ele pode. Há quem defenda a cota por pobreza, né? Um negro rico não teria cota. Um pobre, branco, que não possa pagar, teria cota. Então, é outro tipo de discussão. Na verdade, eu acho que todas as cotas cometem o mesmo pecado. Elas não podem... Elas não podem substituir o mérito. Agredir o mérito. Não exatamente. Pode. E principalmente a dificuldade que há, por exemplo, com o neologismo, né? Afrodescendente. Como é que Castro Alves faria novamente um navio afrodescendente? Né? Como é que ele cantaria afrodescendente de cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Então, até onde vai? Eu queria que o senhor explicasse, por favor, professor, até onde vai, digamos, o uso abusivo ou de novilíngua, como falava o George Orwell, uma novilíngua, e chamado de afrodescendente. Qual é a sua visão sobre isso?
Como é que vamos ter um critério para dizer quem é e quem não é afrodescendente, né? As últimas pesquisas da genética dizem que todos somos afrodescendentes. Pela definição, eu sou branco, mas a mãe do meu pai era negra. Só que lá da minha mãe tudo austríaco, então eu fiquei branco. Se for pela genética do sangue, no Brasil é complicado. Muito complicado, muito complicado. Um país da miscigenação, né? É difícil. Senhor Lourevisto, vamos voltar ao passado. 1900. O senhor percebeu alguma oportunidade como empreendedor? Qual foi? Não, 1968. Foi 5, né? 1968 eu não estava nem aí para empresa, nem para empreender, nem para coisa nenhuma. Mas começou com um negócio. O senhor tinha um balcão de negócios que era a classificação de carteirinhas. Um homem humilde, vindo de Batatais, e começou ali. O seu trabalho honesto, não foi? Eu acho que foi 70 isso. Acho que não foi. Maio, próximo da Riachuelo. Eu acho que foi 70. Porque 68 eu fazia movimento estudantil, brigava contra o AI-5 de manhã, de tarde, de noite, tinha mais de 2 namoradas e não dava tempo para pensar em ganhar dinheiro. Era uma maravilha 68. Mas foi o começo. Em 70 eu já estava casado, já tinha um filho. E aí eu tinha que comprar o leitinho, né? E tinha que sustentar a família. Então, o que foi ali? Foi uma pequena oportunidade de negócio que eu vi que podia trazer uma máquina de São Paulo e fazer algo que se fazia naquele tempo, que era a plastificação de papel. Era uma coisa que exigia um investimento muito pequeno. E deve lembrar, nós éramos meio que vizinhos de rua ali, né? Na 13 de Maio. Então eu tinha o que era uma sala um pouco maior do que essa, devia ter o quê? Uns 5 por 4, uns 20 metros quadrados, não era mais do que isso. E tinha uma máquina de plastificação. Me lembro que tinha uma outra que era para cortar um plástico, mas que era um problema muito sério. E aí foi bom eu ter sido professor de física, porque eu fui para São Paulo, vi a máquina lá na fábrica, girava o cilindro e tinha uma guilhotina que descia e ia cortando o plástico que vinha em bobinas, assim, né? Só que tinha um problema, aquela guilhotina esquentava e soldava o plástico. Quando você ia colocar ele na máquina de plastificar o papel, ele não saía. Então já havia uma técnica naquilo. E aí eu vi a máquina era cara e nós não tínhamos dinheiro para comprar. Mas eu olhei bem a máquina, guardei bem, cheguei aqui em Curitiba, calculei a questão do ômega 1 R1 igual ao ômega 2 R2, velocidade angular, aquela coisa toda, e fizemos uma maquininha que era uma máquina muito simples, não era nada demais, mas tinha a rotação do motor, tinha a rotação do eixo, tinha a rotação da guilhotina, tinha que, essas coisas tinham que conversar para que o papel não soldasse. E fizemos, e funcionou, e sem problema nenhum. História. Eu quero lembrar um pouquinho de lenda, que não é o caso agora, é uma outra pergunta. O senhor teve um início bastante grande, como quase pioneiro da televisão por repetidoras, né? E aquilo não deu aquele crescimento esperado. Então, foi isso? Aquilo que eu estava falando, a gente não acerta todas, né? Então, a minha experiência com rádio e televisão foi o seguinte: nós já tínhamos o curso preparatório de vestibular, já tínhamos o colégio, e aí surgiu a oportunidade de comprarmos a Rádio Independência, que funcionava no edifício Asa ali, e que tinha sido de um ex-deputado federal, que agora, Maia Neto, exatamente. Maia Neto queria vender a rádio e tal, e eu e meu sócio nos reunimos, vamos comprar a rádio, vamos. E a rádio foi muito bem, e eu me lembro até que naquela época havia uma coisa muito interessante, que a rádio tinha um diretor artístico. Então, isso é uma coisa que um dia ainda quero escrever sobre isso, professor René. Claro. Porque a rádio tinha um diretor artístico e vinham os discos, e eram aqueles discos, aquelas bolachas, né? Euclides Cardoso, né? Euclides Cardoso, exatamente. Irmão da Ivete, que trabalhava na PUC. E o Euclides dizia, isso aqui tem qualidade, isso vai ser tocado. Isso aqui não tem qualidade, não vai ser tocado. E eles eram muito cotejados, os diretores artísticos, porque eles definiam quem seria sucesso e quem não seria. Então a rádio, de alguma forma, puxava o gosto popular, educava a população no gosto musical por esse critério do diretor artístico. Não tinha Ibope naquele tempo, o Ibope estava nascendo. Depois que começaram com essa história do Ibope, e que começou a falar em custo por 1000, não é? E que o que sustenta a rádio é a publicidade. Não é? Então, quanto custa para mim atingir 1000 ouvintes? Então, quantos ouvintes tem aquela rádio? Então, quanto mais ouvintes ela tem, mais caro ela pode cobrar. Tal. Com o advento do Ibope,
O gosto popular das massas é que passou a definir a programação das rádios. Houve uma inversão, o diretor artístico perdeu a voz. Então, o que é que fazia sucesso? Valdir Soriano, Eu Não Sou Cachorro Não. Então não se toca mais Chico Buarque e toca Eu Não Sou Cachorro Não do Valdir Soriano o dia inteiro. Dá um ibope maior, a rádio fatura mais. Esse tipo de coisa até hoje acontece nas nossas rádios e nas nossas televisões. Se você olhar os nossos telejornais, a maior parte do tempo deles, pode medir, eu já fiz experiência, é sobre o noticiário policial. Sempre o bandido que matou, que atropelou, é desgraça, o tempo todo desgraça. Né? E sem contar os programas da tarde, que daí são... É a catarse, né? Professor, voto facultativo ou voto obrigatório? Eu gosto da ideia do voto facultativo. Também. Eu gosto da ideia do voto facultativo. Acho que deveríamos ter voto facultativo. Porque ele seria melhor. Porque ele é melhor. Também acho assim. Acredito que as pessoas com maior grau de consciência exigiriam uma certa consciência, a pessoa saber da importância do voto para sair para quebrar a sua inércia, sair de casa e votar. Uma coisa tão simples quanto essa. Porque se eu sou obrigado a votar, mas não tenho consciência, eu voto em qualquer um. E o resultado é que eu nem lembro em quem eu votei dali um mês. Então, se eu tivesse que ser motivado, os políticos tivessem que fazer programas para realmente motivar, para não, eu vou sair de casa, não vou para a praia nesse fim de semana, não vou fazer o feriadão, não vou emendar com o dia da eleição, porque eu quero votar no fulano, porque ele tem boas ideias. Seria outra coisa, né? Por que a iniciativa privada no ensino vai muito melhor do que o Estado? Ora, doutor Renê, não dá para a gente fazer essa afirmação assim tão categórica. Sim. Eu acho que nós temos belíssimos exemplos de escolas públicas que vão muito bem. Temos belíssimos exemplos de escolas particulares que vão muito bem. E, infelizmente, temos más escolas particulares e temos más escolas públicas. Sim. De um modo geral, se nós observarmos pelo exame, pela avaliação que o próprio Ministério da Educação faz, o que se nota é que na educação média, né, pela prova do Enem, pela forma do Exame Nacional das Escolas, o ENAD, as escolas particulares nesse nível têm um desempenho muito melhor do que as públicas, na média. E no ensino superior, as universidades federais têm um desempenho melhor do que as privadas, na média. Tudo isso é muito discutível, porque esses critérios e avaliações são muito discutíveis, principalmente do ensino superior. É verdade. Principalmente do ensino superior. Eles não levam tão em conta o resultado, mas... Sujeito a tipos de influências diversas. Assim, por exemplo, eu acho que se vamos avaliar a qualidade da comida de um restaurante, vamos avaliar... Alguém vai dizer, já está comparando comida com educação. Não é assim tão simples. Mas eu acho o seguinte, o que é que importa? A qualidade da comida ou quantos cozinheiros tem lá na cozinha, se eles são de período integral, se eles fizeram pós-graduação nisso ou naquilo, né? Então, não é só o desempenho... Eu acho que as universidades deveriam ser avaliadas fundamentalmente pelo desempenho dos formandos. Uma prova para os formandos. Ponto final. Isso deveria ter todo o peso. Qual é o resultado que ela está apresentando? Não é isso que ocorre. Hoje, no ensino superior, se avalia instalação, número de laboratórios, biblioteca, número de professores em tempo integral, o que é letal para a escola particular, porque a escola particular não consegue ter 100% dos professores em tempo integral. Isso teria que cobrar uma mensalidade que ninguém poderia pagar. Evidente. Então, ela tem um percentual em tempo integral, e tem um percentual de horistas. E isso faz com que ela seja classificada na avaliação do MEC de maneira pior do que a pública. Mas se você for olhar só o resultado do aprendizado do aluno, poderia ser muito diferente isso, eu imagino. Mas não temos essa avaliação. Problemas que eu vejo na coisa pública de um modo geral, e não só na universidade. É esse o sentido da pergunta. Sim. Eu acho que, às vezes eu penso assim, você imagina a Secretaria Estadual de Educação do Paraná, e o número de municípios e o número de escolas que temos de ensino médio, que a gestão não é municipal, é estadual. O ensino fundamental é municipal, mas o médio é estadual. Imagine que fossem agências bancárias. Imagine que fossem agências bancárias. Os gerentes, ou seja, os diretores das escolas, não poderiam nem demitir, nem admitir ninguém. Não poderiam dar aumento de salário.
seriam eleitos pelos próprios funcionários da agência. O banco quebraria, com certeza. Evidente. Mas é assim que nós administramos a nossa educação pública. O problema do modelo, né? Falido. Eu quero pegar uma carona na pergunta. É um modelo que não funciona. Na pergunta política do doutor René, o professor Oroville escreveu um artigo, portanto, que eu vou falar aqui não é uma inconfidência, uma vez, propondo um menor número de deputados federais. Naquela época falava de federais para o Brasil. Aliás, no seu texto tinha uma informação curiosa, que depois foi confirmada, que o Brasil, com 190 milhões de habitantes, tem mais deputados federais do que os Estados Unidos, com 300 milhões de habitantes. Então, uma pergunta ao professor é: o governo é muito caro para a sociedade? É um peso muito grande para a sociedade pagar? Aí, de novo, né? Não seria se fosse eficiente. Né? O governo brasileiro consome mais de 40% do PIB, porque ele arrecada 30 e poucos por cento e aumenta a dívida 38. Em 5%. Né? Então, na verdade, ele consome 43% de tudo que o país produz, o governo consome. Para nos dar o que em troca? Ninguém está satisfeito com a segurança, ninguém está satisfeito com a saúde, ninguém está satisfeito com a infraestrutura que tocaria a ele, ninguém está satisfeito com a educação. A maior prova é que quem pode pagar, paga, tanto na saúde como na educação. É verdade. Quem pode pagar uma escola particular não põe a criança na escola pública. E, enfim, tem... Então, eu vejo assim, por exemplo, se fosse na Finlândia, que não deve consumir muito mais do que isso do PIB deles, mas todo mundo está satisfeito. Então, eu acho que o problema, de novo, não é o tamanho do Estado, mas a eficiência do Estado. Um Estado gigantesco e ineficiente é uma coisa terrível. Então, não adianta, não, você quer o Estado mínimo, não, eu quero um Estado eficiente. Como dizia o Caboclo, né? Não importa o tamanho do burro, eu quero saber quantas toneladas ele puxa. Quando não funciona, é terrível. Quando você vê o exemplo que os nossos políticos dão, né? Olha, gente, eu trabalho com juventude há muitos anos. Quando eu vejo o mal que os nossos deputados fazem, por exemplo, esse escândalo da nossa Assembleia, da Assembleia aqui do Paraná, essa série de diários... Esse péssimo exemplo, né? Sabe, isso passa para o jovem o quê? Noção de valor totalmente errado. Nada acontece contra quem age mal. E não se prestigiam aqueles que fazem o bem. O moral e o imoral se confundem, né? E a imprensa só fala dos bandidos. Né? Então fica uma coisa complicada, um caldo de cultura muito complicado. Senhor Elvis, lenda, no Dom Bosco, foi ali que você era considerado um dos melhores professores de matemática e não tinha tido nenhuma oportunidade. Eu não me lembro bem o nome do dono Dom Bosco, e você teria sido chamado por uma emergência para uma aula de matemática. Isso que corria, essa lenda. E depois o professor, o dono do Bosco, disse: não é bem assim, não. Ele já era professor de matemática, com uma sumidade. É verdade isso? Eu não entendi bem, como é que é? O nome do professor do fundador do Dom Bosco era o professor Juarez Antunes, que era o dono. E eu conversei pessoalmente com ele, correu uma lenda. Vou falar, e ele desmentiu, claro, né? E você estava na portaria, quase na segurança do Dom Bosco, na Vicente Machado, e teria faltado o professor de matemática, e você sempre argumentava que você era ótimo em matemática, dele disse: agora é tua vez de dar aula de matemática. Essa é a lenda que corre nos bares, né? E ele disse: não, absolutamente, não é verdade, ele já era uma sumidade em conhecimento de matemática. Não, na verdade essa coisa aconteceu assim. Eu era professor assistente, porque era calouro de engenharia, e eu ficava sentado numa sala. O que era um professor assistente de cursinho naquela época? Você ficava sentado numa sala e os alunos no contraturno, tentando resolver as questões em casa, aquelas que eles não conseguiam resolver, eles traziam para o professor assistente resolver. Então eu tinha que saber resolver todas as questões de matemática e de física que estivessem na dificuldade do aluno. E eles traziam provas do ITA, traziam provas da USP, traziam prova. Então o meu grande temor, a minha grande preocupação era: e se chegar uma questão que eu não saiba resolver, como é que fica? Então eu ficava desesperado com isso. Eu colecionava todas as provas, eu resolvia tudo antes, eu tinha um baú de questões de vestibular. Depois até eu fiz um livro com 1000 questões inéditas e tal, inspirada naquelas. E é claro que isso é um treinamento fantástico. Então, conteúdo eu tinha bastante. Agora eu não tinha vivência de tablado, de sala de aula, isso eu não tinha.
O professor Juarez adoeceu e eu fui dar aula no lugar dele, no tempo que ele ficou doente. E claro que conteúdo eu tinha. E nesse sentido ele estava certo. Eu me lembro que haviam as erratas dos livros que eram usados e eu fazia os erros e colava numa escada, num corredor que tinha, para os alunos saberem, olha, tal exercício está com a resposta errada, não é essa, é aquela e tal. Então, e normalmente essas separatas quem fazia era ele. Então, eu fazia as correções, mostrava para ele, dizia, olha, o senhor errou aqui, esse número aqui não está certo. Ele dizia, não, ponha lá na errata, realmente está errado e tal. Então ele sabia que eu resolvia as questões, que eu dominava o conteúdo, mas eu não tinha cancha de sala de aula. E daí eu fui dar essas aulas durante um tempo, daí eu me lembro que ele voltou e no início os alunos ameaçaram lá um movimento querendo que eu ficasse, de qualquer jeito, e para ele eu acho que foi a glória, porque era tudo que ele queria. Ele era dono e se livrou daquela obrigação de dar as aulas, né? Então, temos... Uma pergunta, não sei se é relevante, considerando o ensino no tempo dos romanos e, enfim, adiante, como é que se encara essa a eventual transição do ensino dos espaços físicos para no futuro na tecnologia, na informática por si só? Crescerá muito a universidade digital? Ou virtual? Eu separo duas coisas. Eu acho que a escola formal, a escola tradicional, não vai deixar de existir nunca. Não vai deixar de existir nunca. Porque há o aspecto do convívio, há o aspecto dos olhos nos olhos, há o aspecto até da educação física, que você não vai fazer isso virtualmente, não é? E há o aspecto da convivência mesmo, isso é muito importante. Eu acho que a educação à distância, tão falada, os meios digitais, claro que isso é poderosíssimo. Nós temos um portal hoje que tem um acesso absurdo, de milhões de acessos e tal. As facilidades que o computador trouxe para a gente ensinar, por exemplo, o sistema solar. Todos nós estudamos sistema solar, aquela folha de papel, lembra? Tinha um sol desenhado no meio e os planetas em volta. Hoje o nosso aluno continua tendo um livro com isso, só que tem um site embaixo. Ele entra, tem em 3 dimensões, todos os planetas girando, tem uma navezinha, ele viaja de um país para o outro, ele sabe, enfim, uma série o computador te permite explorar movimento e interatividade, coisa que o livro não permite. Mas para leitura, para reflexão, eu acho que o livro ainda é insubstituível e será sempre. E o convívio sempre vai ser importante. Acho que a questão do meio eletrônico vai ser cada vez mais útil, principalmente para quem já concluiu uma faculdade, para quem já tem disciplina, para quem já tem maturidade, aí sim, mas na formação da criança e tal, é importante, mas não vai substituir a escola, não. Professor, mas e o jornal? É um fato notório, um fato público, que o Estado do Paraná fechou quanto à impressão em papel. Uhum. É bom isto? É bom transferir isso tudo para a internet? Ou isso significa, digamos assim, até uma criação de um outro tipo de leitor? Como é que fica o jornal? Fala-se que os jornais tradicionais estão mudando, é verdade ou não? É que está. Veja, não é só o jornal, né? Esses e-reader, né? Esses pequenos tablets que a gente está fabricando hoje na Positivo Informática, inclusive, que tem o iPad lá, que é um sucesso. Da Gazeta? Tem da Gazeta, mas no iPad para você ler livros e tudo mais. Você tem hoje pequenos tablets que você pode colocar 500, 600 livros ali dentro. Muito leve, muito fácil de levar, né? Obras mais diversas. Você pode colocar uma biblioteca jurídica inteira e ir para a sua audiência e consultar o livro que quiser, sem precisar transportar um caminhão junto, né? Com aqueles livros físicos todos. É claro que isso é uma revolução. É claro que isso mexe muito, mas sempre tem a coisa, alguém vai ter que fazer o conteúdo. Alguém vai ter que fazer o conteúdo. Foi o Murdoch agora, né? Que em Nova York lançou o Daily, né? Um jornal que foi feito só para o iPad, né? Diariamente, só para o iPad, para o formato. E o pessoal mais jovem, eu vejo os meus netos, meus filhos, estão tudo nisso, né? E a gente que tem já cabelo branco sofre um pouco, porque ele tem amor pelo papel, né? Não, ele usou uma expressão, ele falou, o que mudou é a fábrica, o jornal está sendo produzido, que o jornal é conteúdo. É conteúdo, claro. E essa coisa do papel, até da ecologia e tudo mais, há uma tendência, assim, eu acho, de que o meio como a mensagem vai chegar talvez diminua
tanta informação via papel e aumente, bom, acho que já é muito maior hoje via eletrônica do que papel. Isso ficaria bem em notícia, em informações, mas em matéria, digamos, de reflexões, textos de artigos, etc., como é que fica isso? Quando o leitor guarda, por exemplo, seu artigo eu guardei do sábado que eu li, sobre o problema de se educar para a morte. Sim? Eu lembro sempre que Fernando Pessoa diz que o homem é cadáver adiado que todos nós somos. Então aquele seu artigo está separado. Cadáver adiados que procriam. Eu não garanto, se tirando na internet, com disquete, etc., seria a mesma coisa do que ter. Não, agora você vai poder classificar por autor, por artigo, no próprio equipamento. Você vai ter a tua tendência é guardar no seu arquivo. Digamos assim, é mais ou menos como no cinema mudo e no cinema falado, é isso? Talvez possa ser. Sabe, eu acho que aquela nós... revolução, né? É uma revolução, porque... Sim, cinema mudo temos falado. Nós que crescemos com um livro na mão, com papel na mão, faz falta, né? Eu gosto de sujar a mão folheando o jornal. E acho que vai continuar. Muito bem, professor. Sua mensagem, Obrigado. sua mensagem após essa entrevista de conhecimento, sabedoria, que nos ajuda bastante, principalmente a posteridade, qual seria? Olha, eu acho que na vida muitas coisas mudam. Muda o meio da mensagem chegar, uma hora é papel, outra hora é eletrônica, muda o modelo dos carros, muda os aviões, muda o país, muda a infraestrutura. Mas no meio de tanta mudança é preciso buscar aquilo que é mais eterno. E eu acho que eterno continua sendo a filosofia, continua sendo os valores, continua sendo o significado da vida. Os nossos problemas ainda são os mesmos problemas que os gregos tinham, no sentido de dar um significado para a vida, e não ficar olhando só pelo aspecto instrumental da vida, e não resolver isso necessariamente só com religião. Eu acho que a filosofia Sócrates, né, tinha uma frase que eu acho magnífica, que ele dizia: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então eu acho que hoje, ou daqui a 100 anos, ou daqui a 500 anos, os homens vão ter que examinar essa vida, e ver que significado, que sentido dá para tudo isso.